Capítulo 76, Anormalidades e Assassinatos. Reconhecimento 1 concluído, você ganhou 3.000 EXP. Anxiao foi acordado por uma mensagem pop-up na tela. Ele olhou pela janela do carro para ver que era crepúsculo, e o céu estava em um tom azul acinzentado e estava gradualmente ficando mais claro. Na noite anterior, Anxiao estivera ocupado criando novas máquinas e só dormiu 2 horas. Ele pegou sua garrafa de água e jogou água no rosto. Os respingos de resfriamento refrescaram seus sentidos. Em seguida, ele saiu do armazenamento e se dirigiu para a base. Liao havia trabalhado a noite toda e estava exausta. Kibai Jia era o próximo na fila para o turno e ele acordou de sua soneca no sofá. Como foi a operação de ontem à noite? Anxiao perguntou. Liao respondeu com cansaço. O careca nos revelou as posições de seus camaradas na floresta e conseguimos prendê-los. Além disso, descobrimos a localização exata da base do Vale do Corvo Negro a partir das declarações dos cativos. No entanto, nossos prisioneiros são funcionários de baixa patente e, portanto, não têm autoridade para acessar arquivos confidenciais. Anxiao acenou com a cabeça para si mesmo. O resultado foi o que ele esperava. A equipe de operação ainda está em ação? Sim. Os agentes ainda estão todos escondidos na floresta, esperando por novos pedidos. Não adianta esperar na floresta, os agentes devem retornar, disse Anxiao. Kibai Jia, que estava mastigando sua ração de café da manhã, deixou escapar. Ei, eu deveria estar no comando aqui. Você não está no comando porque deve assumir a culpa por todos nós, Anxiao questionou. Kibai Jia engasgou com suas rações. Ele queria refutar Anxiao, mas foi interrompido por Ifan. Companheiros agentes da Divisão 13, nossos rapazes obtiveram com sucesso informações críticas sobre a base do Vale da Arquicrow. Kibai Jia ficou confuso. Em menos de um dia, os agentes de Isla conseguiram completar a missão. Sua eficiência parecia impressionante demais para ser verdade. Vocês realmente protegeram as informações sobre a base? E Ifan acenou com a cabeça em afirmação. O INA capturou um oficial inimigo. Nossa operação está concluída e estamos resgatando nossos agentes. Depois disso, iremos compilar a inteligência coletada e passar as informações críticas para os militares. Embora tenha sido afirmado que a missão foi concluída, a tabuinha de Anxiao indicava que o reconhecimento 2 não foi concluído. Ele franziu a testa e questionou. Você pode garantir que as informações que obtivemos são precisas e não falsas. Além disso, você pode explicar o fluxo de eventos para nós? Claro, Ifan e Oina descreveram brevemente a operação concluída. Você não acha que a missão parecia ser muito tranquila? Murmurou Anxiao. A missão foi realmente fácil, mas não há nada especialmente suspeito. Talvez tenha sido o resultado de o inimigo ter baixado a guarda. Além disso, nossa missão desta vez era para ser um ataque secreto. Tenho dúvidas quanto à confiabilidade das informações obtidas. Em nossa linha de trabalho, não devemos confiar muito, mas você também deve apoiar sua palavra com evidências. O frustrado Ifan franziu a testa ainda mais e ordenou. Em qualquer caso, partiremos amanhã ao amanhecer. Olhando para as costas de Ifan enquanto saía, o rosto de Anxiao escureceu. Ele podia confirmar com 100% de certeza que havia algo errado com as informações coletadas por Ifan. Anxiao começou a pensar sobre os eventos que Ifan havia descrito. Embora Oina e seus colegas agentes tenham sido um pouco impetuosos com suas ações, eles não cometeram nenhum erro crítico. Portanto, a única possibilidade era que Dark Valley contivesse armadilhas ocultas que os forasteiros desconheciam. Infelizmente, Anxiao não tinha provas e, mesmo que expressasse suas opiniões, ninguém acreditaria nele. A mera especulação não foi suficiente para convencer ninguém. Parece que eu mesmo tenho que dar uma olhada nisso. Pela manhã, Su e Oina voltaram para a base. Ambos trouxeram seus prisioneiros. Como Roman era um oficial, seu valor ultrapassava o de todos os prisioneiros trazidos por Su. Oina sorriu com orgulho como uma vitoriosa. Em sua opinião, a operação foi comparada a uma batalha entre os dois países de agentes. Era estimulante para ela que os agentes de Isla tivessem vencido os agentes de Star Dragon. Os agentes da Divisão 13 ficaram irritados com a arrogância dos agentes de Isla. Li Alin comentou. Se fôssemos os responsáveis por sua missão, teríamos sido vencedores nós mesmos. Oina sorriu. Aceite a triste verdade que vocês perderam. Anxiao foi em frente e disse. As informações que vocês obtiveram podem ser falsas. Mesmo que os agentes de Isla não acreditassem nele, Anxiao ainda se sentia na obrigação de expressar esse fato. O rosto de Oina imediatamente caiu e questionou. Alguma evidência? Minha intuição. Todos ficaram surpresos com a resposta. Oina riu. Então eu acho que você tem que calar a boca. Quem você pensa que é? Anxiao respondeu calmamente. Você tem alguma evidência? Então, Oina deu um tapinha no trêmulo romano e disse. Ele é minha prova. Anxiao se agachou e deu uma olhada completa em Roman. Parecia que a base do Vale do Corvo Negro tinha um mestre do engano. Roman parecia estar genuinamente assustado, e isso mostrava que ele não estava fornecendo informações falsas aos agentes de propósito. Portanto, a única dedução razoável era que os chefes da base inimiga nunca tiveram a intenção de revelar informações militares genuínas a seus oficiais de escalão inferior. Os guardas sentinela na circunferência externa da base foram meramente postados como isca. As informações obtidas por Ifan provavelmente seriam enganosas. Para descobrir a verdade, Anxiao precisava ir mais fundo na base do Vale do Corvo Negro. Um plano começou a ser formulado na mente de Anxiao. No entanto, ele precisava esperar até o anoitecer para executar o plano. Todos os outros agentes estavam ocupados interrogando os prisioneiros e consolidando o relatório de inteligência. Eles partiriam na manhã seguinte, portanto, ele poderia realizar seu plano à noite.
A noite chegou e a lua brilhante mascarou o brilho das estrelas. Anxiao disse a seus colegas agentes que queria entrar no caminhão. Ninguém respondeu. Os agentes de Isla não podiam ser incomodados com ele, e os agentes da Divisão 3 eram preguiçosos demais para dizer não. Apenas Zhang Wei disse, vá se você realmente quiser. Ninguém vai te impedir. Anxiao acenou com a cabeça. Depois disso, ele saiu do acampamento. Ele entrou no container e equipou-se com o rifle de precisão de Lambert. Ele também levou outro equipamento necessário. Depois de alguns olhares rápidos, ele percebeu que ninguém estava presente ao redor do acampamento. Anxiao escapuliu para a floresta. Ele não planejou informar seus companheiros de equipe, que Bajia certamente não aprovaria suas ações. E isso só criaria mais problemas. Após horas de caminhada, ele finalmente alcançou o local estipulado. Equipado com seus óculos de visão noturna com rastreamento térmico e roupa de camuflagem, depois de confirmar que não havia inimigos ao seu redor, ele começou a cavar uma trincheira profunda o suficiente para caber em si mesmo. Depois disso, Anxiao tirou uma pequena aranha mecânica de sua caixa de ferramentas. A aranha mecânica era do tamanho de sua palma. Ele apertou o botão e a aranha mecânica imediatamente parou diante de seus olhos, como se esperasse ordens de seu mestre. Sensor biológico em miniatura, aranha, sensor em miniatura semelhante a um inseto. Esta foi a última criação de Anxiao. Era uma ferramenta prática devido ao seu tamanho, capacidade de camuflagem e capacidade de controle remoto. Ele também tinha sensores térmicos que o permitiam evitar outros animais. Era como uma câmera de vigilância ambulante. Anxiao não foi obrigado a se aproximar da sentinela e, portanto, era menos provável que ele fosse capturado. Anxiao pegou seu tablete para controlar remotamente as aranhas. Ele foi capaz de localizar as posições de várias sentinelas e a maioria delas estava escondida ao lado das árvores. Anxiao imaginou a localização das sentinelas em sua mente para que pudesse encontrar uma rota ideal para o assassinato que iria realizar. Anxiao carregou o pesado rifle de precisão e caminhou pela vegetação condensada. O alvo estava agora ao alcance do rifle. O rifle de Lambert tinha um silenciador que lhe permitia disparar um grande feixe de energia com um som tão leve quanto um dedo batendo na madeira. Nesta vegetação escura e condensada, um agente experiente seria capaz de detectar qualquer movimento leve dentro do alcance de 100 metros. No entanto, o rifle de Lambert podia ser operado a uma distância de 800 metros. Foi também o principal motivo que obrigou Anxiao a selecionar essa arma para a missão, que oferecia maior segurança e comodidade. Anxiao olhou para o visor com grande concentração e prendeu a respiração. A distância de alguma forma não importava, e Anxiao podia sentir a adrenalina correndo por ele. O alvo era a cabeça do inimigo. O vento soprava na direção das 8 horas. Velocidade do vento de 1,3 metros s com uma imprecisão de 43 milímetros. Todas as correções e modificações foram concluídas. Anxiao puxou o gatilho. Seu corpo absorveu todo o recuo vindo da coronha do rifle, e suas mãos agarraram o rifle para estabilizá-lo. Através da mira de sensor térmico, Anxiao pôde ver que a bala havia acertado o alvo. O alvo perdera instantaneamente a cabeça e o sangue jorrava. Capítulo 77, Assassino da Floresta. A bala do atirador pesado perfurou a cabeça do alvo. Como uma melancia martelada, a cabeça se desintegrou em pedaços. Através da transmissão de vídeo transmitida pela aranha, Anxiao ajustou sua posição e se estabilizou novamente, antes de disparar um tiro em outra sentinela. Um tiro após o outro, os guardas sentinelas foram eliminados. A interface piscava com cada morte bem-sucedida feita por Anxiao. Sublinhado. A explosão repentina está carregada em até 200% e pronta para ser implantada. O inimigo foi eliminado com sucesso pela explosão fatal. Você causou 190 pontos de dano ao inimigo. Você eliminou com sucesso a guarda sentinela. 500 XP ganhos com o ataque. Sublinhado. A explosão repentina está carregada em até 200% e pronta para ser implantada. O inimigo foi eliminado com sucesso pela explosão fatal. Você causou 201 pontos de dano ao inimigo. Você eliminou com sucesso a guarda sentinela. 500 XP ganhos com o ataque. Barra vertical. Esses sentinelas de nível 10 eram apenas tropas comuns. Suas habilidades de luta eram semelhantes às dos guardas do laboratório onde Anxiao fora mantido prisioneiro. Anxiao não teve problemas em exterminar os guardas do laboratório naquela época. Da mesma forma, ele não tinha problemas agora. Um após o outro, os guardas sentinelas foram mortos e Anxiao ganhou 18.000 XP com as mortes. Missão do Foreste Assassin concluída. Você ganhou 18.000 XP, A missão prosseguiu sem problemas. Depois de matar tantos guardas sentinelas, os reforços estavam prestes a chegar. E lá vieram eles. O Spider detectou 3 equipes de resposta rápida totalmente armadas se aproximando em seus jipes. Depois que os jipes pararam, os membros da equipe desceram e começaram a fazer buscas completas. Os guardas sentinelas tinham seus fones de ouvido, que os habilitavam a conectar à rede de comunicação principal. Se uma sentinela fosse morta, seu canal de rádio ficaria em silêncio. Se um grande número de canais operados pelos guardas sentinelas silenciassem, isso levantaria suspeitas na base da Crow Valley, que enviaria equipes de resposta rápida para o campo para investigar a situação em resposta.
Anxiao previu que assim que as equipes de resposta rápida descobrissem os sentinelas assassinados, eles começariam a procurar intensamente, pelos olhos da aranha, que ele moveu para cima na árvore. Ele pôde observar que os soldados estavam equipados com metralhadoras Jackson, granadas de alto explosivo e lançadores de foguetes RPG. Instantaneamente, Anxiao cancelou o plano de desafiar esses soldados fortemente armados. Foi o momento perfeito para Anxiao fugir. Anxiao desmontou o atirador pesado e colocou-o nos ombros. Vestido com seu traje camuflado, ele se arrastou sorrateiramente para a trincheira que havia cavado. Ele transferiu todos os acessórios desnecessários para a caixa de ferramentas e, em seguida, jogou o rifle e a caixa de ferramentas na trincheira. Naquele instante, as equipes de busca descobriram os sentinelas sem cabeça. Os soldados armados imediatamente começaram a procurar com cautela, usando as lanternas de suas metralhadoras. A árvore ao lado da trincheira era o esconderijo de Anxiao. O local foi cuidadosamente selecionado por Anxiao. Estava no limite do setor de alerta máximo. Quanto mais longe da base inimiga, mais dispersos os soldados inimigos estariam. Era provável que os soldados vasculhassem a área sozinhos. Os raios de uma tocha brilharam ao lado da árvore. Anxiao abaixou gradualmente o corpo e segurou os finos fios de metal com força. Ele concentrou toda a energia em suas pernas e estava se preparando para se lançar para frente como um louva-a-Deus. No momento em que o pé do soldado cruzou o corpo da árvore, Anxiao moveu seu corpo como um fantasma e imediatamente foi para trás da guarda. Embora o inimigo já tivesse detectado o movimento de Anxiao e tivesse pretendido atirar nele e pedir ajuda, Anxiao reagiu mais rápido e conseguiu estrangular o soldado enrolando os cabos de metal em seu pescoço. Anxiao então chutou a metralhadora do soldado para o lado. Depois disso, ele derrubou o soldado no chão. Toda a parte superior do corpo do policial estava descansando sob seus joelhos. A sufocação fez com que o rosto do policial ficasse roxo. Era como se o sangue fosse explodir dos vasos. Nesse momento, os cabos de metal já haviam perfurado a carne do soldado. O policial assinou com as mãos histericamente, tentando agarrar Anxiao por qualquer meio, mas foi em vão. Os olhos do policial também se voltaram para cima. Anxiao manteve a atenção até que a interface indicou que o soldado estava morto. Ao longo de todo o processo, ele conseguiu manter o soldado que lutava em silêncio. Anxiao mudou rapidamente para o uniforme de soldado. O policial era um caucasiano de altura semelhante a ele. Ele rapidamente usou seu canivete para parar o cabelo. Depois disso, ele ajeitou o colarinho e puxou as mangas para garantir que nenhuma parte de sua pele ficasse à mostra, já que ele era de um tom de pele diferente do policial. Ele então usou o dedo para bater na testa para ativar o scanner facial. Um feixe de luz emergiu de sua testa e examinou o rosto do soldado morto. Replique a varredura. Quase imediatamente, o rosto de Anxiao se transformou no do soldado. Esse foi o trunfo a ser usado em sua infiltração bem-sucedida. Ele jogou o corpo do soldado morto e os acessórios indesejados em um buraco e enterrou o conteúdo. Ele então marcou a área. Anxiao, vestido com um uniforme de soldado, avançou descaradamente. Ele também podia ouvir claramente as conversas no canal de comunicação do inimigo. Este é o relatório H-103. Tudo está bem no setor noroeste. Este é o relatório H-141. Está tudo bem no setor sudeste. O sinal de chamada do soldado que Anxiao matou era H-223. Anxiao fez seu relato de maneira semelhante, usando sua voz reprimida. H-223, o que aconteceu com a sua voz? Um homem que parecia ser seu capitão falou: estou com dor de garganta. Depois de vasculhar a área por um tempo, Anxiao foi chamado de volta. Mais de 20 soldados se reuniram no jipe, e Anxiao ainda não havia levantado nenhuma suspeita. O capitão perguntou: nenhum de vocês encontrou nada? Não, senhor, responderam os soldados. O capitão franziu a testa e disse: entre no carro, vamos voltar para a base. Anxiao semicerrou os olhos. Ele havia conseguido se infiltrar na equipe, e isso era parte de seu plano para entrar na base do Vale do Corvo Negro. O carro entrou em uma caverna e, 3 minutos depois, uma visão inesperada apareceu diante dos olhos de Anxiao. Havia algo especial na caverna, era na verdade um mini estacionamento. O jipe parou e os soldados desceram dele. Anxiao acompanhou a equipe e chegou até uma parede de pedras. O capitão puxou uma pedra que era na verdade um invólucro de metal modificado que continha um scanner de cartão. O capitão escaneou sua carteira de identidade e, após um estrondo, a parede de rocha se abriu. Nesse ponto, Anxiao percebeu que a parede de pedra era um portão de metal disfarçado. O portão estava pintado com tinta acinzentada e parecia muito com uma rocha. Alguém seria incapaz de dizer a diferença se não examinasse a parede de perto. Que estranho. Isso se parece exatamente com o que os agentes de Isla relataram. Anxiao estava confuso. Tudo isso foi realmente detalhado nos relatórios de inteligência de IFA. Todas as informações eram precisas. No entanto, porque a interface afirma que o reconhecimento do ex ainda não foi concluído. Qual foi exatamente o problema? Será que tem a ver com o tempo? Talvez a base tenha aparecido de maneira diferente em horários diferentes do dia. Anxiao prosseguiu junto com os demais, e eles chegaram a um pórtico. Depois de escanear sua carteira de identidade, ele finalmente entrou na base. A base estava bem escondida no solo. Era suportado por uma estrutura metálica, que adicionava um tom acinzentado frio a todos os lugares. Havia corredores sinuosos e muitos quartos. Os soldados estavam ocupados transportando contêineres de itens. Anxiao ergueu a cabeça e viu uma câmera de vigilância posicionada no canto do teto. Ele retraiu o pescoço instintivamente. Ir atrás das linhas inimigas sozinho era difícil, e Anxiao orou pelo sucesso de sua operação. Então, agora que estou na base, o que devo fazer a seguir? Fique sem rumo ou converse com alguém.
Melhor não. Conversar com alguém provavelmente revelará minha identidade. Que informação estou procurando exatamente? Já que para o reconhecimento 2, devo descobrir informações críticas com relação à base do Vale do Corvo Negro, deve haver algumas lacunas aqui. Uma vez que os oficiais de baixa patente servem apenas como isca, a maioria das pessoas provavelmente não terá acesso a informações importantes. Preciso encontrar alguém que se pareça e haja de maneira diferente das outras. Assim que esse pensamento surgiu na mente de Anxiao, ele começou a vagar pela base, examinando cuidadosamente cada centímetro. 13 sentinelas foram mortos. Gigi franziu a testa em descrença. Com base em sua previsão, como os agentes inimigos haviam obtido as informações necessárias, eles não matariam nenhum sentinela, a menos que eles suspeitassem das informações que roubaram. Parecia que esses invasores eram de fato meticulosos e cuidadosos com suas ações. Gigi balançou a cabeça e disse com orgulho, mas eles ainda são novatos. A rede de servidor duplo foi a melhor armadilha que Gigi já havia plantado durante sua passagem como oficial assistente encarregado da base. Seu único propósito era evitar que invasores atacassem e, agora, o efeito da rede de segurança estava finalmente aparecendo. Se apenas informações falsas fossem plantadas, isso apenas levantaria as suspeitas dos agentes invasores. Portanto, para enganar seus inimigos, Gigi estava disposto a arriscar sua vida e incluiu algumas informações verdadeiras na isca. As informações incluídas foram a localização exata da base, a implantação dos guardas sentinela e mecanismos de defesa no terceiro e sexto setores de alerta máximo. Para enganar os inimigos com sucesso, um certo grau de informações verdadeiras precisava ser mesclado com as falsas. Os dois últimos setores contavam com mecanismos de defesa com poder de fogo mais de 10 vezes mais forte que os demais. Havia também outro trunfo. O chefe aprovou o caminho da retirada. Os reforços chegarão em 5 dias. Esse também será o dia do retiro. Por enquanto, vamos entregar um grande presente para Isla. As principais forças da Organização Germinal estavam concentradas no continente de Randrea. A Organização Germinal também estendeu secretamente sua influência aos outros continentes, estabelecendo instalações e bases secretas. Essas bases permaneceram ocultas e, se fossem descobertas, a Organização Germinal ordenaria a retirada, pois era impossível para uma única instalação resistir aos ataques das forças militares das 6 nações. Gigi estava muito confiante em sua armadilha. Ele não tinha medo de expor informações reais e a localização da base. Ele tinha um trunfo na mão. Todos os outros soldados, e até a própria base, poderiam ser sacrificados para desferir um golpe estratégico e doloroso em Isla. Capítulo 78. Vários esconderijos. Tradutor, Chiquim Pau. Editor, Milan 97. Quanto mais nervoso ele estava, mais difícil seria para ele se infiltrar sem ser exposto. Anxiao teve muitas experiências de infiltração em bases inimigas. Assim, ele estava muito calmo e caminhava tão rápido quanto o vento que soprava, sem alarmar ninguém. Ele gradualmente entendeu mais sobre a base depois de explorá-la por um tempo. A base ficava escondida na encosta da colina e era cerca de 5 a 6 vezes maior do que o laboratório em que ele costumava ficar. A base tinha 2 saídas, uma era a que ele tomava, a outra era um portão lateral para o pessoal individual acessar o mundo externo convenientemente. Sem saber por quê, Anxiao sentiu que alguns lugares da base eram incomuns. No entanto, ele não conseguiu identificar os motivos exatos. A maior parte do pessoal tinha uma expressão séria, como se esperasse uma tempestade chegando. Eles estavam carregando suprimentos importantes apressadamente. Você já ouviu? Os superiores querem que evacuemos a base. Parece que os agentes de Isla nos encontraram. Eles mencionaram que o espião estacionado em Crow Forest Town perdeu contato. Acho que uma batalha vai acontecer em breve. Anxiao ouviu algumas vozes ao dobrar uma esquina. Alguns guardas armados estavam reunidos e discutindo. Eles pareciam preocupados. Quando viram Anxiao, um dos guardas gritou: "Ei, Mandela, vocês encontraram alguma coisa na busca lá dentro?" Mandela era o nome verdadeiro do H-223. Ele era um caucasiano. Anxiao cobriu totalmente a pele com o uniforme para que os demais não suspeitassem. Esses poucos guardas pareciam conhecer Mandela. Os sentinelas do lado de fora foram todos alvejados na cabeça por um franco atirador. Ainda não descobrimos o inimigo. Aposto que foi feito pelos agentes de Esla, mentiu Anxiao enquanto piscava inocentemente. Os guardas pareciam preocupados. Eles eram todos militares. Então, se o inimigo fosse atacar, eles tinham que estar na linha de frente para defender a base. Tenho tanto ciúme do pessoal não militar. Eles têm que evacuar a base primeiro. Um dos guardas estava descontente com as circunstâncias. Uma luz brilhou nos olhos de Anxiao. Como estavam enfrentando um exército de Resla, previu-se que o inimigo evacuaria a base. Além disso, esta era apenas uma base suplementar, não principal. Era impossível para todos ficarem para trás e lutar até a morte. No entanto, a evacuação não foi uma tarefa fácil. Muitas pessoas partindo ao mesmo tempo corriam o risco de deixar rastros na floresta para o exército Isla rastrear. Portanto, era essencial deixar alguns militares para ficar para trás e cobrir seus rastros, enquanto os oficiais e não militares saíam primeiro com suprimentos importantes, mais valiosos do que os guardas armados. Eles só poderiam sair depois que o pessoal mais importante tivesse evacuado com segurança. A missão final do Camp Destroyer era destruir toda a base, que incluía seu pessoal. Se eles apenas pegassem uma base vazia, a taxa de conclusão da missão seria muito baixa. Um pensamento de repente ocorreu na mente de Anxiao. Eles já sabem que Isla vai atacar a base, eles deveriam ter evacuado agora. A equipe de Ifan se infiltrou na base ontem à noite, o que foi há 24 horas. Eles deveriam ter tido tempo suficiente
para sair. Isto é estranho. Um cara de aparência musculosa se aproximou e gritou: por que você está ocioso aqui? Não tem coisas para carregar? Os guardas se desculparam com grande apreensão. Era o capitão da equipe de segurança da base, Dormund, um forte Charnook, um membro central como ele definitivamente saberia os segredos sobre esta base. Dormund foi embora depois de algumas repreensões, e Anxiao o seguiu de longe. Depois de virar algumas esquinas, Anxiao ficou pasmo. Ele mal desviou o olhar por 2 segundos e Dormund já havia sumido de vista. Não havia ninguém na passagem, apenas um depósito. Anxiao foi até a sala e girou a maçaneta. Não estava trancado. Ele empurrou a porta e entrou. A sala tinha cerca de 100 metros quadrados e estava cheia de itens diversos. Sem mais ninguém dentro. A lâmpada não estava acesa e a luz da passarela brilhava através da fresta sob a porta. Anxiao franziu as sobrancelhas ao perceber de repente algo incomum. A sala estava impecável e o chão sem pegadas. Normalmente, muito poucos indivíduos entrariam no depósito. Mesmo os hotéis 5 estrelas não enviariam pessoas para limpar seus depósitos assim. Então era impossível para a organização germinal manter um depósito comum tão imaculado quanto aquele. Deve haver uma porta secreta em algum lugar aqui. Caso contrário, Dormund não teria desaparecido tão rapidamente. Mas Anxiao não conseguiu localizar a porta. O que estaria por trás da porta secreta? De repente, Anxiao fingiu tossir enquanto curvava as costas. Ele aproveitou a chance para tirar a aranha de seu bolso. Ele então o jogou no canto silenciosamente antes de sair da sala imediatamente. Ele pegou seu tablete em um local que estava escondido das câmeras de vigilância, ligou o speeder e olhou para o depósito. Anxiao levou 2 horas de monitoramento de alta intensidade, durante as quais ele começou a ficar bastante cansado, antes que houvesse algum movimento no depósito. Uma das paredes se abriu e uma porta secreta de metal foi mostrada. 2 pessoas, desarmadas, saíram. Eles pareciam ser pessoal técnico. Essa é minha porta secreta. Quando os 2 funcionários deixaram a sala apressadamente, Anxiao seguiu em silêncio. De repente, ele acelerou para bater no bastão pelas costas. 3 deles quase caíram. Desculpa, eu realmente sinto muito por isso. Anxiao se desculpou enquanto estabilizava os 2 cajados com as mãos. Eles não fizeram barulho e foram embora. Anxiao se virou para continuar a segui-los. No entanto, desta vez, ele recebeu um cartão branco. Era um cartão de acesso do bolso de um dos 2 funcionários. Sua habilidade de roubar foi muito útil. Este cartão não apresentava nenhuma diferença perceptível em relação ao cartão de identidade comum da base. No entanto, Anxiao acreditava que o chip interno deveria ser diferente. Ele deve ter acesso à porta secreta. Ele seguiu os 2 funcionários por um tempo e chegou ao portão lateral da base. Os 2 cumprimentaram o guarda da porta e saíram pelo portão. De repente, Anxiao percebeu o que havia de errado com a base. Atmosfera. Embora a maioria das pessoas estivesse muito preocupada com o ataque de Esla, um pequeno grupo de funcionários ainda se manteve em seus postos sem qualquer ansiedade. Eles pareciam ter alguns planos alternativos e estavam tão calmos quanto o mar, contrastando muito com o primeiro grupo de pessoal. Anxiao apertou os olhos e logo chegou a uma dedução razoável. No entanto, ele ainda precisava de algumas evidências para confirmar seu pensamento. Ele saiu em direção ao portão lateral antes que o guarda da porta o detivesse. Você não tem permissão para entrar ou sair da base sem uma missão. Anxiao tirou o cartão de acesso que havia roubado e disse: eu esbarrei nessas 2 pessoas agora mesmo, e elas deixaram cair este cartão. Quero devolvê-lo a eles antes que se afastem. O guarda da porta acenou com a cabeça antes de permitir que Anxiao fosse embora. Anxiao saiu do portão e viu um vale arborizado. Já passava da meia-noite. Os 2 funcionários estavam a algumas centenas de metros de distância, então só se podia ver sua pequena visão traseira. Ele os perseguiu rapidamente. Os funcionários se viraram ao ouvir passos vindos de trás e pareceram cautelosos. Você deixou cair seu cartão de acesso. Quando Anxiao se aproximou, eles perceberam que ele era o colega que eles encontraram na base antes. Eles baixaram a guarda. Um dos 2 vasculhou os bolsos e exclamou: onde eu deixei cair o cartão? Muito obrigado. Você não tem que me agradecer. Somos todos camaradas da organização germinal, trabalhando arduamente para construir um novo amanhã. Isso é apenas uma parte do meu trabalho. Anxiao sorriu enquanto se aproximava deles. Você é um cara muito interessante. A pessoa riu enquanto ele movia a mão para pegar o cartão. O rosto de Anxiao ficou sério instantaneamente e ele lançou seu ataque de repente. Seu punho golpeou com força o estômago da pessoa, ferindo os órgãos internos com sua força de cisalhamento. A pessoa olhou com espanto, enquanto ele vomitava. A outra pessoa quase gritou antes de Anxiao agarrar seu pescoço para estrangulá-lo. Ele bateu com a cabeça no chão e bateu o mais forte que pôde, nocauteando-os. Anxiao tirou o cinto para amarrar os 2 funcionários. Ele os arrastou atrás dele enquanto fazia um grande desvio para evitar todos os postos de sentinela. Assim que ele se moveu para longe o suficiente da base, ele acordou os 2 com um tapa. Eles acordaram com rostos cheios de horror. Você não é da base. Anxiao pegou seu facão dobrável e esfregou a lâmina. Ele estava claramente os ameaçando. Ele disse com uma voz fria: eu sei que vocês 2 sabem de algo que os membros comuns são mantidos no escuro. É melhor você me dizer honestamente agora. Eles engoliram em seco de medo e gaguejaram. Somos apenas membros de baixo escalão que não sabem de nada. Classificação baixa.
Anxiao riu antes de mover a faca rapidamente em direção à virilha de um homem. A pessoa gritou como se sua alma estivesse se despedaçando, como um porco sendo massacrado. Mas ele de repente percebeu que não estava com dor. Ele olhou para baixo e viu que a lâmina brilhante havia raspado a parte interna de sua coxa e cortado o solo abaixo. Estava a apenas 3 centímetros de sua genitália. Sua posição agachada podia sentir o frio da lâmina de metal frio. Eu sei que é uma porta secreta na sala de armazenamento. Diga-me tudo o que você sabe ou farei de você o primeiro eunuco da organização germinal, disse Anxiao em tom assassino. Embora eles não soubessem o que era um eunuco, a ação de Anxiao foi bastante reveladora. Eles ficaram muito abalados imediatamente. Como você aprendeu sobre a porta secreta? Sou eu quem faz as perguntas. Anxiao ergueu o facão para escovar delicadamente sua genitália, como se fosse apenas cortá-la a qualquer momento. Ele estava tão assustado que quase fez xixi nas calças. Ele realmente fez xixi nas calças? Droga! Meu facão. Os 2 funcionários pareceram desanimados. Já que o segredo fora revelado, não havia por que se esconder. Eles derramaram as informações enquanto tremiam de medo. Depois de 10 minutos, as sobrancelhas de Anxiao estavam unidas com força. Não admira. Reconhecimento 2 concluído. Você ganhou 8.000 EXP. Capítulo 79. Suspeita tradutor. Chiquim Pau editor. Miman 97. Amanhecer. Na base secreta, todos os agentes estavam ocupados empacotando seus equipamentos, pois era hora de evacuar. Irmão Xiao, onde você está? Liao deu um tapa na porta do container do caminhão. Ele parecia frustrado. Ele estava tentando encontrar Anxiao nos últimos 15 minutos, mas seus esforços foram inúteis. Os demais agentes da Divisão 13 estavam perdendo a paciência. Ele não está no caminhão. Para onde ele poderia ter ido? Liao Lin ficou confuso. Todos se entreolharam e não tiveram uma única pista. Na noite anterior, Anxiao mencionou que queria ficar no caminhão. Mas agora ele não estava mais lá. O que exatamente ele fez ontem à noite? Qual é o plano da sua equipe? Kibagia disse à equipe de Zhang Wei. Vamos ficar para trás para esperar seu retorno, respondeu Zhang Wei. É necessário fazer isso. Su Su ficou bastante surpreso, porque a chave do caminhão está com ele. Zhang Wei estava rangendo os dentes de grande raiva, e a veia em sua testa estava prestes a estourar a qualquer momento. Todos ficaram sem palavras, sem saber se tinham sorte ou azar de ter tal membro em sua equipe. Kibagia estava muito descontente, pois odiava qualquer mudança inesperada durante a missão. Justamente quando ele pensava que Anxiao tinha uma compreensão clara do quadro geral, ele causou problemas como este. Devo estar cego. Qualquer membro da equipe que age por conta própria, sem seguir nenhuma ordem, é um patife. Se algo desse errado, Kibagia teria que assumir a responsabilidade. Anxiao era um idiota. Os agentes de Esla estacionados do outro lado descobriram o comportamento incomum da Divisão 13 e começaram a discutir secretamente. Alguns dos agentes da Divisão 13 pretendem ficar para trás. Achei que tivéssemos concordado em nos mudar juntos, e Yifan franziu a testa. Ele foi encontrar Kibagia para obter uma resposta sobre isso. Depois disso, ele voltou e explicou o motivo aos agentes de Esla. Quem está faltando o agente? Era o agente que usava máscara. O nome dele é Anxiao. É ele. O rosto de Winna ficou tenso de repente e disse, na noite passada, quando recebemos a informação, Anxiao a rejeitou sem nenhuma evidência de apoio e então ele saiu a noite toda sem deixar uma mensagem. Isso parece bastante suspeito. É possível que ele seja um espião? Todos os agentes de Esla se assustaram. Tenha cuidado com suas palavras. Yifan franziu a testa. Ele não acreditou nessa dedução, mas as ações de Anxiao definitivamente despertaram sua suspeita. Vamos relatar todos os fatos ao oficial em comando quando voltarmos ao acampamento do exército. Depois que todos os outros agentes foram embora, Zhang Wei e os outros 3 companheiros permaneceram na base. Liao não pôde deixar de perguntar, para onde Anxiao foi e o que ele fará exatamente. Como eu iria saber? Ele não disse nada para mim na noite passada. Liao Lin revirou os olhos. Zhang Wei balançou a cabeça ao se sentir irritado. Aquele cara não tinha nenhum respeito pelo líder de sua equipe. Os outros agentes chegaram à fronteira várias horas depois. Winna e Yifan foram se reportar ao Coronel Carl imediatamente. Um agente da Divisão 13 estava faltando a noite toda. O Coronel Carl ia e voltava com as sobrancelhas franzidas. Isso é 100% verdade? Ele perguntou. Winna acenou com a cabeça. Ele saiu ontem à noite sem contar a ninguém. E foi logo depois que descobrimos a informação sobre a base do Vale do Corvo Negro. Embora pareça suspeito, isso não significa que ele seja um espião, acrescentou Yifan. O Coronel Carl balançou a cabeça lentamente. Eu irei esclarecer isso com o Star Dragon um pouco mais tarde. Agora, conte-me mais sobre a inteligência. O prisioneiro que trouxemos passou em nosso teste de detector de mentiras, o que significa que tudo o que ele disse era verdade. Além disso, Yifan hackeou pessoalmente sua rede para reunir todas as informações. Podemos garantir sua autenticidade, disse Winna. Os olhos do Coronel Carl ficaram afiados quando ele disse decisivamente. Então vamos atacar imediatamente antes que qualquer coisa mude. Yifan estava hesitante. Os agentes da Divisão 13 deixados na base secreta estarão em perigo se o exército atacar agora. Para atingir nosso objetivo estratégico, é razoável sacrificar 1 ou 2 pessoas do Star Dragon, já que eles não são do nosso país.
Não precisamos nos importar tanto. O Coronel Carl não pensou duas vezes. Ao mesmo tempo, depois de tomar uma rota longa e indireta, Han Xiao finalmente trouxe os dois cativos para onde ele havia escondido sua caixa de ferramentas, evitando todos os detectores e postos de sentinela. Toda a jornada foi árdua e onerosa, ele estava tão cansado que quase teve vontade de vomitar sangue. Os cativos não estavam usando roupas de camuflagem, então ele teve que passar horas para contornar as áreas de alerta. Felizmente, eles eram a equipe técnica encarregada dos testes de detectores em minas terrestres, então eles forneceram muitas informações valiosas. Caso contrário, ele não teria partido sem alertar ninguém. No entanto, os cativos tentaram atraí-lo para uma área de alerta para expô-lo uma vez, mas ele percebeu imediatamente. Ele os puniu duramente antes que cooperassem totalmente com ele. O sol estava brilhando intensamente acima do céu. Han Xiao calculou o tempo e suspirou. Merda, fui além do tempo estipulado. Acho que todos os outros agentes já partiram. Ele desenterrou sua caixa de ferramentas e seu equipamento de rádio para entrar em contato com Zhang Wei. Olá, olá, Rio Yangtze, Rio Yangtze. Este é o Rio Amarelo. Por favor, responda se puder me ouvir. Amarele sua cabeça. A fúria de Zhang Wei podia ser ouvida pelo fone de ouvido. Onde exatamente você foi? Você esteve desaparecido a noite toda e todos os outros agentes foram embora. Só podíamos ficar na base e esperar por vocês. Isso mesmo. É melhor você compensar por isso. Eu quero um novo equipamento. Li Yalin entrou na conversa no canal de rádio. Podia-se ouvir o aborrecimento em sua voz e imaginá-la fazendo beicinho. Na verdade, era um pouco fofo. Han Xiao balançou a cabeça e começou a agir mais seriamente. Eu me infiltrei na base de Dark Crow Valley e descobri informações de alto nível. Deixe-me chamar o oficial que para você, disse Zhang Wei com um olhar solene. Kiba Jia recebeu a mensagem de rádio no acampamento do exército na fronteira. Zhang Wei, por que você está me chamando? Han Xiao está de volta, ele perguntou. Ele quer falar com você. É melhor ele inventar uma boa explicação para suas ações. Kiba Jia estava claramente descontente. Depois que Han Xiao foi conectado ao canal, ele disse, acabei de receber informações dizendo que a base do Vale do Corvo Negro tem dois setores, o setor externo e o setor interno. O setor externo é onde todo o pessoal de baixo escalão trabalha, enquanto o setor interno é onde os membros centrais se posicionam. O setor interno está escondido nas profundezas do Vale Montanhoso, e o pessoal de baixo escalão do lado de fora nem sabe de sua existência. As informações sobre o setor interno são classificadas para todo o pessoal de baixo escalão, e o caminho que conecta os dois setores está sempre bloqueado. Os dois cativos disseram a ele que a base estava dividida em dois setores. O setor interno estava escondido nas montanhas, onde todos os suprimentos importantes eram armazenados. Era o verdadeiro núcleo da base. Os escalões superiores da base não diziam nada ao pessoal da periferia sobre a base interna. Portanto, era um segredo para muitos funcionários da organização germinal. Em suas vidas anteriores, os jogadores reais nem sabiam da existência da base interna. A base interna tinha muitas rotas de evacuação. Os membros principais poderiam sair sem deixar vestígios. Eles foram muito astutos no sentido de que cada uma dessas estradas era classificada. Ninguém sabia que caminho seguiriam antes que a evacuação real fosse decidida pela liderança da base. Kiba Jia entendeu a importância dessas informações imediatamente. Se Esla não soubesse da existência do setor interno da base e o exército avançasse para atacar a base externa, eles simplesmente recuariam quando derrubassem a base externa, declarando-a um sucesso militar. Nesse caso, a força central do inimigo estaria inteiramente ilesa e a base interna permaneceria segura. O inimigo pode se mover secretamente no futuro, garantindo que o esconderijo esteja seguro dos inimigos. Kiba Jia ficou pasmo. Ele não podia acreditar que o ato solo de Han Xiao pudesse conter informações tão críticas. Apesar de ter sido uma jogada bem executada, não posso deixar de enfatizar que é inaceitável atuar sozinho sem nenhuma ordem. Espere um pouco. Vou relatar isso ao oficial comandante imediatamente. Kiba Jia foi parado pelo suboficial quando ele pediu para se encontrar com o coronel Carlo. Ele esperou ambiciosamente por 5 minutos antes de poder entrar no escritório. Ele percebeu que Yifan e Wina estavam lá também. O coronel Carlo olhou para Kiba Jia e perguntou, o que você tem para mim? Um dos membros da minha equipe acabou de descobrir algumas informações críticas que precisam ser relatadas a você. Han Xiao, sim. Kiba Jia acenou com a cabeça, mas não percebeu que os outros três começaram a ter uma aparência estranha. Os olhos do coronel Carlo piscaram. Falar. Han Xiao repetiu o que disse antes e, no final, acrescentou. Se atacarmos impetuosamente, apenas derrubaremos uma cápsula vazia. Espero que possamos pausar a operação até que nosso pessoal saiba o tempo de evacuação do inimigo, a rota de evacuação e a estrutura detalhada da base interna. Fazendo isso, podemos matar diretamente suas tropas em evacuação e evitar um ataque direto contra sua fortificação. Isso reduzirá muito nossas vítimas. O coronel Carlo ficou sem expressão depois de ouvir tudo. De onde você conseguiu essa informação? Ele perguntou de repente. Eu me infiltrei na base disfarçando meu rosto e consegui capturar 2 funcionários da base interna. De repente, o coronel Carlo gritou. Você está mentindo. Para o coronel Carlo, era impossível para Han Xiao se infiltrar, mesmo que dissesse que poderia disfarçar o rosto. Levaria pelo menos dezenas de minutos para fazer uma máscara facial legítima. Durante esse período, Han Xiao teria enfrentado todos os tipos de perigo. Ao mesmo tempo, ele não podia prever qual inimigo ele encontraria em seguida, então era impossível para ele fazer a máscara facial de antemão. Portanto, era uma situação impossível que Han Xiao nunca poderia alcançar. Han Xiao ficou surpreso. Ele percebeu que essas pessoas não conheciam a capacidade de seu simulador facial. A função do simulador facial foi seu trunfo. Ele não divulgaria tal informação
informação. No entanto, sem expô-lo, ele não soube explicar os detalhes de sua infiltração. Tenho capacidade para o fazer. Anxial teve que dar uma resposta ambígua. A menos que você possa demonstrar, não podemos acreditar em você. O coronel Carl ainda estava sem expressão, mas não confiava mais nas palavras de Anxial. Essa pessoa é muito desconfiada. Capítulo 80, Movimento Ousado Tradutor, Chiquim-Pau Editor, Milan 97. As sobrancelhas de Anxial franziram. Você tem alguma evidência para apoiar sua afirmação? Kibaji rapidamente forneceu uma solução, pois confiava em Anxial. No entanto, Esla tinha uma posição diferente. Ambas as partes eram mutuamente desconfiadas uma com a outra. Anxial fez uma pausa e disse: tenho 2 prisioneiros comigo. Você pode testá-los com um detector de mentiras para confirmar que não estou mentindo. O coronel Carlos semicerrou os olhos. Bem, então você pode trazê-los. Kibaji deu um suspiro de alívio. Embora ele fosse cético sobre como Anxial conseguiu se infiltrar na base, ele escolheu acreditar que Anxial tinha seus próprios caminhos. Felizmente, ele tinha cativos para provar a eles que o que ele disse era verdade. No entanto, depois que a conexão de rádio foi cortada, o coronel Carl disse a seu vice: ordene que as tropas se retirem. Nosso alvo será o Vale do Corvo Negro. Kibaji ficou pasmo, era o completo oposto do que havia sido prometido. O coronel Carl relutou em explicar seu raciocínio. Demoraria algumas horas para Anxial trazer os chamados cativos, e se Anxial pregasse peças e atrasasse ainda mais, os inimigos da base do Vale do Corvo Negro poderiam aproveitar a oportunidade para evacuar completamente antes que suas tropas pudessem chegar ao alvo. Como oficial comandante, ele não alteraria simplesmente sua decisão com base em certas informações não verificadas. Ele estava mais inclinado a confiar nas informações de IFA, tinha testemunhas, evidências e se originou de fontes confiáveis. O coronel Carl acreditava que não arriscaria nenhum dano por se mudar mais cedo, mesmo que Anxial estivesse certo. Anxial ainda poderia trazer os cativos até ele. A única diferença era que a base estaria em alerta máximo mais cedo, o que representaria perigo para a equipe de Anxial. Mas ele não se importava com a vida de um bando de agentes do Star Dragon. Mesmo se fossem mortos, os oficiais de alto escalão de Esla não iriam investigar. Alguém de Esla bloquearia naturalmente os protestos da Divisão 13. Além disso, Anxial já havia fornecido as informações sobre a base interna. O coronel Carl não deu a mínima se Anxial poderia provar sua história ou não. Ele mesmo poderia verificar essa informação depois de derrubar a base. Meus homens ainda estão estacionados perto da base. Seu ataque precipitado os colocará em grande perigo. Kibaji estava claramente enfurecido. Essa grande oportunidade pode passar a qualquer momento. Não podemos arriscar um atraso por causa de 1 ou 2 agentes. Como eles próprios são agentes, tenho certeza de que podem entender o quadro geral. Carl respondeu calmamente. Objeção. O rosto de Kibaji estava cheio de raiva. Não é sua função discordar. Carl pressionou uma campainha elétrica para convocar uma sessão de soldados. Eles apontaram seus rifles para Kibaji. Envie nossos amigos de Star Dragon para os veículos. Vamos sair juntos mais tarde. Eu não quero que eles se comuniquem com ninguém, pois isso pode vazar nosso plano. Então remova todos os seus dispositivos de comunicação. Carl enfatizou a palavra amigos para enfatizar seu ponto. Kibaji estava tão furioso que seu corpo começou a tremer vigorosamente. Suspirar. Como as coisas chegaram a este estágio? E Ifan ficou sem palavras. Anxial sugeriu um método conservador, enquanto Carl era mais radical. Nenhum dos dois estava errado, mas Carl era o oficial comandante e Anxial era apenas um subordinado. Além disso, eles não eram de Resla. O Win observou friamente de lado. Ponto. Depois que a conexão foi cortada, o rosto de Anxial escureceu. Ele teve um palpite: Carl era um oficial comandante radical. Então provavelmente atacaria com antecedência. Esse cara está ansioso por um sucesso rápido. Anxial estava claramente irritado. Parecia que ele tinha que completar a missão sozinho, já que o tempo estava se esgotando. No entanto, ele sabia apenas da existência de uma base interna, mas não da rota e do tempo de evacuação do inimigo. Ele precisava se infiltrar novamente para reunir mais informações. Desta vez, Anxial não planejava fazer isso sozinho. Para realizar seu plano, infiltrar-se sozinho não era a opção ideal. A melhor opção para um parceiro era, na verdade, Liao. Um hacker que poderia ser implantado dentro da base. Como um vírus de computador, ele poderia cortar a rede de comunicação do inimigo em momentos críticos, tornando-os cegos e surdos. Portanto, ele teve que fazer 2 máscaras faciais com base nos 2 cativos. Havia moldes e ferramentas de maquiagem no depósito do caminhão. Assim, ele poderia criar as máscaras em cerca de 1 hora. Anxial forçou sua mente a se concentrar e usou sua energia restante para arrastar os 2 cativos para sua base secreta. Ele chegou lá à tarde e seus companheiros saíram para recebê-lo. Você está bem? Liao rapidamente se apresentou para apoiar o exausto Anxial. Anxial balançou a cabeça e disse: não resta muito tempo. Precisamos fazer 2 máscaras faciais com base nos cativos. Liao e Lambert usarão suas carteiras de identidade para se infiltrar na base interna. Explicarei os detalhes mais tarde. Irmão Xiao. Não tenho experiência em espionagem. Você pode dar o trabalho para outra pessoa? O rosto de Liao ficou pálido devido ao medo avassalador. Você é nosso único hacker, então tem que ser você. Liao parecia petrificado. Vou pegar o outro slot. Li Alin se ofereceu. Anxial olhou para ela e balançou a cabeça sem qualquer hesitação. O que você está tentando implicar? Você está me desprezando? Li Alin ficou furioso. Essas coisas são muito grandes, tornando-as difíceis de esconder. Anxial apontou para os seios dela. Liao Lin estava sem palavras. Liao ansiosamente agarrou a manga de Anxial e disse com uma voz esperançosa: Irmão Xiao,
Você vai entrar comigo então? Não, eu não vou. Esta missão é muito perigosa. Tosse. Muito simples para mim. Não é desafiador o suficiente para mim. Você definitivamente disse algo suspeito aí. Liao e Liaolin estavam gritando em seus corações. Vou fazer isso então, disse Zhang Wei. Xiao balançou a cabeça novamente. Não, você não pode. Ninguém mais pode operar o traje blindado. E você é o líder da equipe. Ah, então você ainda sabe que sou o líder da equipe. Zhang Wei deu um sorriso amargo. Desde o aparecimento de Xiao, ele se tornou uma mera figura de proa. Restava apenas um candidato possível. Foi decidido que será você. Xiao apontou para Lambert. Lambert, oh meu Deus, definitivamente vou morrer. Liao estava exasperado. Lambert deu um tapa na nuca de Liao com um olhar inexpressivo, já que estava insatisfeito com a atitude de Liao com a decisão, ele fez tudo parecer muito pior do que escolher Xiao. Um dos membros da equipe dirigiu o caminhão para mais perto de Dark Crow Valley para que eles não precisassem caminhar tanto, enquanto os outros estavam ocupados se maquiando para disfarçar as duas almas azaradas. Eles estacionaram o caminhão fora da zona de alerta. Depois de mais de uma hora, os disfarces de Lambert e Liao foram completados. Eles se pareciam exatamente com os dois cativos. Depois de colocar os microfones, eles seguraram os cartões de acesso e entraram na base do Dark Crow Valley pelo portão lateral. Irmão Xiao, quão concreto é este plano? Liao perguntou suavemente a Xiao. Se você sonha com sucesso com sinceridade, você o fará. Liao sentiu um coágulo de sangue preso em sua garganta ao ficar sem palavras com aquela resposta. Ele se voltou para Lambert em busca de mais garantias. Você não está com medo? Liao perguntou a Lambert em voz baixa. Para cumprir a missão, devemos tentar, mesmo que haja apenas uma pequena possibilidade de sucesso, disse Lambert calmamente. Bendito, você parece ser muito dedicado à missão. Lambert. Logo, os dois chegaram ao portão. Liao estava tão nervoso que sua mandíbula tremia. Será que vamos ficar expostos? Quanto mais nervoso você parecer, mais fácil será para você ser exposto. Lambert deu um tapinha no ombro de Liao e o tranquilizou. Liao tirou seu cartão de acesso depois de recuperar seus sentidos. Os seguranças verificaram os cartões de acesso e, pouco depois, abriram o portão para eles. Eles então caminharam para o depósito sob as instruções de Xiao. Eles encontraram o leitor de cartão de acesso e conseguiram abrir a porta secreta usando os cartões de acesso dos dois cativos. Um caminho de metal apareceu diante deles. O caminho era longo. Levaram 10 minutos para chegar à base interna. As defesas eram muito mais rígidas na base interna e muitas telas de computador foram vistas penduradas nas paredes. O pessoal inimigo estava ocupado transportando suprimentos e dados. Lambert e Liao se olharam nos olhos. Agora, eles estavam realmente dentro da base inimiga. De repente, um alarme estridente foi ouvido na base e as luzes ficaram vermelhas. Liao estava morrendo de medo ao pensar que eles haviam sido descobertos. Lambert franziu a testa ligeiramente e segurou Liao. Acalmar. O alarme não foi acionado por nós, ele disse suavemente. O pessoal na base cochichavam uns com os outros. O que está acontecendo? O inimigo está nos invadindo. Gigi saiu calmamente e atualizou a todos. Fiquem quietos. As tropas de fronteira de Isla estão avançando em direção à base. O pessoal militar na base externa já montou as defesas necessárias. Eles serão capazes de conter nosso inimigo por tempo suficiente para que possamos nos preparar para a evacuação. A expressão de Liao mudou e ele sussurrou ansiosamente pelo rádio. Vocês devem ir agora.